Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 15. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até ao extremo. Durante a ceia, tendo já o demônio posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a determinação de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai tinha posto em suas mãos todas as coisas, que sairia de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa depôs as vestes e, pegando numa toalha, cingiu-se com ela. Depois lançou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro. Pedro disse-lhe: Senhor, tu lavares-me os pés? Jesus respondeu-lhe: O que eu faço tu não compreendestes agora, mas compreendê-lo-ás depois. Pedro disse-lhe: Não me lavarás jamais os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse-lhe: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus disse-lhe: Aquele que se banhou não tem necessidade de se lavar, pois todo ele está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Ele sabia que o ia entregar, por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois que lhes lavou os pés, é que retomou as suas vestes. Tendo-se tomado ao pôr da mesa, disse-lhe: Compreendeis o que vos fiz. Chamais-me mestre e senhor e dizei-me bem, porque eu sou. Se eu, pois, sendo vosso senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais vós também. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diante desse mover do nosso Senhor Jesus, a instituição da Eucaristia, aqui nós vemos o nosso Senhor amando-nos ao extremo. Todos são convidados à mesa do Senhor, mas aquele que comunga em estado de pecado mortal, comunga a sua própria condenação. Nós vemos aqui que Jesus lava o pé de todos que estão ali, de Judas. Judas comunga, e só que a comunhão de Judas leva para ele essa condenação, porque ele se deixa entrar ao estado do pecado mortal, comungando o corpo do Senhor de Jesus em estado de pecado mortal, com o desejo de traí-lo, com o desejo de trair Jesus. Ele depois tira a própria vida, Satanás adentra nele. Então, irmãos, a importância de nós estarmos vivenciando o que Deus nos pede. Hoje, na primeira leitura, maravilhoso que nós estamos vendo, que é o momento onde que ali é feito a Páscoa, a passagem do Senhor, que aquele que passasse o sangue do cordeiro, era para matar um cordeiro, imolar o cordeiro, puro esse cordeiro, né, que aquele é o nosso Senhor, é a pureza, a inocência, é dado pelos pecados, e era para passar o sangue na porta do cordeiro, do animal. E também nós vamos colocando assim na nossa Páscoa, nova e eterna aliança, que é a passagem do nosso Senhor na nossa vida, onde que Ele vai morrer pelos nossos pecados. Nós vivenciamos isso, nós estamos vivendo isso, porque na primeira leitura, em Êxodo, vai falar isso, onde que Deus pede ali para Moisés, para falar, para que o povo passasse o sangue do cordeiro nas portas e depois consumisse a carne. E então, quando consumisse a carne, para nós aqui significando também a carne do cordeiro assado, seu sangue era um sinal de vida que protege contra a praga da morte. Aí nós vamos vendo a importância da comunhão eucarística. O sangue do cordeiro, o corpo e o sangue do cordeiro. Então, tudo que Deus fez, irmão, a comunhão eucarística, não é para dizer que vai ter um alimentinho para você comer, para você não viver. Não, tudo tem significado diante da palavra. É o corpo e o sangue de Jesus, é o sangue imolado por nós,
pelos pecados, só que é o sangue imolado eternamente. E na palavra, no livro de Êxodo, Deus vai pedir que faça isso, né? Então eu marquei aqui. E vós celebreis nas vossas gerações como um culto perpétuo, dia solene do Senhor. Esse dia aqui que foi imolado, dia perpétuo, dia do Senhor, que é o dia da ressurreição, domingo. Então, irmão, tudo tem significado. É o corpo e o sangue, consumiu o corpo e o sangue do Cordeiro, sangue pelo pecado, Jesus imolado. Tudo Deus fez por nós em redenção pelos pecados. E nós estamos vivendo isso de geração por geração, como diz a palavra, como um culto perpétuo, dia solene do Senhor. E nós vivemos essa graça que é de nós vivenciarmos esse momento, onde que o nosso Senhor Jesus passa por nós, carregando a cruz, pelos nossos pecados, deu amor ao extremo, o amor diante da entrega, da doação. E na segunda leitura nós vemos que Paulo vai dizer para nós que Paulo teve o conhecimento da última ceia através da tradição litúrgica da igreja, que remonta a Jesus e os primeiros apóstolos. Seu relato concorda no essencial com a narrativa dos evangelhos, especialmente a versão de Lucas. Revelação divina é autenticamente transmitido pela tradição da igreja. E Paulo vai dizer que este é o corpo, este é o sangue de Jesus. Quem come e bebe indignamente o corpo de Jesus está comungando a morte eterna. Então, querido irmão, para que tudo isso se mover para nós, Jesus hoje no Evangelho nos apresenta todo este caminho de salvação. E ele diz: compreendeis o que eu vos faço hoje? Fazeis vós também. Compreendeis a ceia que nós fizemos hoje? Fazeis vós também. Desejo ardentemente esse dia, que você vai comungar o meu corpo e o meu sangue. Lá em Lucas vai dizer assim, deseja ardentemente, nós vamos ver depois, outro dia nós vamos ver. Mas o próprio Senhor diz: compreendeis o que vos faço hoje? Sabe, irmãos, hoje o Senhor nos apresenta a humildade, nos apresenta se abaixar diante de Deus, diante do irmão, diante da presença real de um Deus que é vivo no meio de nós, que nos dá o exemplo de como viver a graça, de como viver a redenção dos pecados, olhando para dentro de si. Pedro se acha que não é digno, mas o próprio Deus fala: se você não deixar fazer isso, você não será digno de mim. Porque fazer isso, vós, estou dando o exemplo. Irmãos, nosso Senhor Jesus veio viver com nós, o Verbo viveu com nós, nos dando um exemplo vivo de como viver a graça, viver a santidade, nos unindo a Ele, seguindo o seu exemplo, que nos amou ao extremo e que pede que nós façamos o mesmo. A humildade, o lava-pés, nós fazemos isto em sinal que nós nos abaixamos junto com o Senhor, que nós nos humilhamos junto com o Senhor, para que eu e você possamos viver a graça da redenção do nosso pecado. Porque fazer isso em memória de mim, vai dizer, assim na nova Páscoa da Eucaristia comemora a igreja liberta do pecado por meio de Jesus. E finalizando também, Cristo é carregado como um cordeiro e sacrificado como uma ovelha. Ele nos resgatou da escravidão do mundo, assim como da terra do Egito. E ele nos libertou da escravidão do diabo, assim como da mão do faraó. O sacrifício do cordeiro significa o sacrifício de Cristo. E o sangue aplicado às soleiras das portas como proteção contra o exterminador significa a fé na paixão de Cristo. E a sua carne era comida para significar o consumo do corpo de Cristo no sacramento. Irmão, diante dessa graça, eu vou fazer a perguntinha no nosso Lectio Divino hoje. O amor ao extremo. Compreendeis o que vos fiz? Você compreendeu o que Deus fez por nós? Siga o exemplo de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Primeiro, o amor ao extremo. Você dá a vida pelos seus? Você dá a vida pelo próprio eu, pela tua vida? Valoriza o teu eu? Valoriza a tua vida, meu irmão? Você comunga perfeitamente o corpo e o sangue de Jesus na graça, como Ele nos pede? Será que eu vivo o amor ao extremo dentro da minha casa, com a minha família e com os meus?
direcionando eles na graça, direcionando eles para a fé. Irmão, se vai viver depois ou não, cada um tem a liberdade, mas pelo menos eu estou dando o bom exemplo, confissão, comunhão eucarística, vivência da fé, sacramento, casamentos, matrimônios, a vida na graça, o bom exemplo. Eu estou deixando isso. Eu estou deixando também que eu já errei na minha vida, mas eu pedi perdão e hoje eu assumo que eu errei e eu estou vivendo na graça. Acontece, irmão. Jesus veio para os pecadores. Mas será que eu vou continuar pecando? Eu estou dando um bom exemplo? Ou eu pequei, eu confesso, dou testemunho da minha redenção diante de Deus, onde que Deus me perdoou. E eu dou testemunho de vida que eu errei, mas eu tenho uma vida nova em Cristo Jesus. E a partir de hoje eu quero dar melhores e bons exemplos. Na convivência do amor, coloca a mão no teu coração. Começa vivendo essa graça hoje, dando um bom exemplo para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus pais, para os seus amigos. O amor a Jesus, irmão. Ame Jesus ao extremo. Porque eu só vou conseguir amar os meus ao extremo se eu conseguir amar Jesus ao extremo. Na adoração, na presença no sacrário, na fé, diante da igreja de Cristo, diante da tradição, como disse Paulo, eu passei de geração para geração. Querido irmão, não foi? Naquela época foi passado de boca a boca, tradição, a igreja de Cristo. Por isso que Cristo deixa a igreja. E aí eu vou e acredito num homem que diz que a igreja de Cristo se tornou pecadora, em 1600 eu vou renovar a igreja de Cristo. Deus, ele errou, ele montou uma igreja e errou. Tudo isso não vale, o pão é simplesmente é pãozinho, né? E o vinhozinho é simplesmente um vinho. Vamos comer o pão e beber o vinho como se não fosse nada. Em memória só. Querido irmão, estou falando isso porque Deus está me colocando pessoas que saíram de dentro da igreja católica e desfazem hoje do corpo e sangue de Jesus, você sabendo da verdade por causa do teu pecado, porque você não teve coragem, presta atenção no que eu vou dizer, você não teve coragem e humildade de se abaixar e reconhecer que a igreja de Cristo é a igreja católica apostólica romana, que a pessoa que errou dentro da igreja de Cristo é ser humano, como tem muitas pessoas que têm errado onde que você está. E por que você não saiu hoje? Porque quem sai da igreja católica por causa do irmão nunca entrou na igreja católica por causa de Cristo. Você não era católico, nunca foi católico. Você nunca exerceu a tua fé, porque o verdadeiro católico, aconteça o que acontecer, meu irmão, jamais vai abandonar a comunhão eucarística, jamais vai abandonar a confissão, jamais vai abandonar Jesus, jamais vai trair Jesus por dinheiro, por tanta coisa, por teologia da prosperidade, porque eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Fantasias do mundo, né? Fantasias de Satanás. Ele conseguiu convencer Judas. E quantos irmãos se deixam levar pelas mentiras? Por quê? Quer acreditar numa teologia da libertação, numa teologia da prosperidade, numa teologia de Lutero, fundador, né? Que o Espírito Santo de Deus transforma os corações. Irmãos, essas palavras que eu estou dizendo hoje é para renovar um coração e você vai correr, confessar e vai falar assim, eu quero voltar, eu quero comungar o corpo e o sangue de Jesus. Eu quero viver o amor extremo a Jesus e eu quero viver o amor extremo dentro da minha casa, com a minha família e com os meus. Obrigado, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha sobre nós, derramando a graça da verdadeira conversão, derramando a graça da verdadeira comunhão eucarística, derramando a graça, Senhor, do verdadeiro amor ao extremo dentro das nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.